Olá, eu sou o Paulo Holland, repórter da agência Safras. Nessa edição do Pós-Copom, eu vou conversar com Fábio Austrauskas, economista e CEO da Sigem, sobre a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve a Selic em 15%. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Prazer estar falando com você e com o pessoal que nos assiste aqui pela Safras, pela agência. Obrigado. Fábio, a manutenção de 15% é a estimativa que vocês esperavam? Sim, sem dúvida nenhuma, e para acho que o mercado todo, acho que foi uma das decisões deste ano mais consensuais do Banco Central. Das primeiras reuniões pairaram muitas dúvidas com relação ao comportamento, né, do Dípolo como novo presidente do Banco Central, com relação a como ele ia se comportar com a inflação que não estava caminhando da maneira para a centralização da meta, mas passado já algumas reuniões do Copom, nós estamos na metade do ano, temos mais 3 reuniões pela frente ainda. Essa já foi a leitura do mercado, já está bem afinada com a nova equipe do Banco Central e não havia dúvida com relação à manutenção dos 15%, não. Então a gente tem esse 15% que é no consenso mesmo, né? Acho que eu não, eu pelo menos não vi nenhuma voz dissonante. Tendo isso, qual a avaliação desse comunicado? Algum ponto que você acha que merece destaque? Foi um tom mais duro? Desculpa, Paulo, você pode repetir? Acho que cortou um pouquinho a sua pergunta aqui. Vamos lá. A gente tem esse consenso de 15%. Pouca gente, eu pelo menos não vi ninguém discordando disso, vendo algum corte, um aumento ontem. Tendo isso, qual a avaliação sua do comunicado? Algum ponto que você acha que merece destaque? Foi um tom mais duro? O tom ele tem sido também bastante coerente com o que tecnicamente o Banco Central deve perseguir, que é o atingimento do centro da meta da inflação, não apenas ficar naquele limite superior da banda, né? Lembrando que nós já na metade agora do ano, né, o Banco Central já teve que fazer uma justificativa pelas novas regras, né, do não atingimento da meta, que agora passa a ser volante, não mais no final do ano, né, mas pelo atingimento da média móvel, e provavelmente a gente não terá esse atingimento do teto da meta ao longo ainda desse semestre, desse segundo semestre de 2025. Por óbvio, o Banco Central, para perseguir isso, está justificando quais são as condições que ele precisa. Não deve mais seguir aumentando os juros, porque essa medida já se mostra, nesse momento, ineficaz. O que deve ser e que fica ali no comunicado do Banco Central é um apontamento que também passou a ser voz consensual por parte, pelo menos, do mercado todo, parece que ainda com exceção do próprio governo, né, que é o principal responsável, com relação aos gastos, né? Se não houver um controle de gastos, nós provavelmente não conseguiremos atingir a meta inflacionária, há uma pressão, né, e a gente vê isso, inclusive, na própria divulgação agora de emprego do PNAD, que mais uma vez bateu recorde de emprego, ou seja, e com as medidas que o governo vem tomando de incentivo ao consumo, isso é muito bom, obviamente, pelo lado social, né? Ninguém gostaria de ter desemprego, ninguém gostaria de perder benefícios, mas isso traz uma fogueira, né, para a inflação. Então, o Banco Central está se colocando dessa maneira no seu comunicado. De maneira serena, eu acho que está adequado o comunicado, sim. Então, nessa linha que você falou de madeira serena, madeira conservadora, né? Que é essa postura do Banco Central também, é, sempre, né? É, novamente não teve um guidance. Acho que tem essa postura, o Banco Central deixa tudo em aberto, sempre ressalta que está avaliando o cenário. Então, o momento é de cautela, né?
O momento, na verdade, tudo indica, Paulo, caso a gente não tenha nenhuma surpresa diferente do que a gente tem hoje de informação e de andamento do cenário econômico, que não haverá alteração na taxa de juros nas próximas reuniões do Copom para 2025. Essas mudanças, caso aconteçam, né, para menos é o que se espera, elas só deverão acontecer a partir de 2026. Então, nesse cenário, eu vou te perguntar agora da parte global, que é bem relevante também. A gente está num cenário que ontem foi uma super quarta, né? Então, tivemos a decisão do FONC também, algumas horas antes do Copom. E também o tarifaço, que acabou no final sendo muito mais light do que se desenhava, mas ainda assim tem alguns produtos sobretaxados. Isso teve influência, na sua opinião, no Copom? E como isso, se não teve influência ontem, que foi muito recente, como isso pode influenciar a Selic a curto prazo? O teu comentário é muito bom. Ontem era a super quarta, que na verdade foi uma outra super quarta, né? Porque acabamos tendo também uma antecipação das decisões ali com relação ao tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. As notícias principais são as normais de super quarta, que é a decisão do Copom aqui e do Fed nos Estados Unidos, estavam muito tranquilas, né? Era uma barbada, né? Vamos dizer assim, dizer qual era o resultado. Tanto aqui quanto lá, houve essa manutenção dos juros. A expectativa lá no Fed é que nessas também próximas 3 reuniões que vão ocorrer lá do Fed, na metade de setembro, final de outubro e depois em dezembro, elas apontem com pelo menos 2 quedas, né? E aí de 0,25 percentuais cada uma delas e derrubem aí alguma coisa para a faixa de 4% os juros nos Estados Unidos, entre 3,75% e 4% os juros nos Estados Unidos. Óbvio que isso vai acabar tendo algum impacto, né, aqui no Brasil, mas não o suficiente para alterar, como eu disse anteriormente para você, provavelmente a decisão de manutenção da taxa de juros aqui no Brasil. Como eu disse também, por outro lado, ainda que a gente tenha, né, um movimento de aquecimento, que é muito difícil, né, porque a rede do tarifaço ela não traz estímulo à economia, pelo contrário, né, ela pode sinalizar algum tipo de diminuição da atividade econômica do país, de alguns setores, né, a gente pode até adentrar nesse assunto. Isso levaria até um controle da inflação aqui no Brasil em algum momento, mas isso não deve ser suficiente para alterar a política da Selic. Então, acho que nós vamos manter mesmo aqui nenhuma novidade com relação à política monetária até o final do ano. Agora, voltando para cá de novo. O fiscal segue no radar, IOF, que teve toda essa questão global que acabou ficando um pouco de lado, mas o IOF segue sendo um imbróglio. Você falou de inflação também, que é um risco que continua. A cautela do Copom também se deve muito a esses fatores locais. Como que você vê isso? Sim, não há dúvida. Você está citando assim, mais um, né, ponto aí que preocupa essa política de IOF, né, de tarifa de IOF, aumento na alíquota, né, de imposto do IOF, ela traz um aumento de custo de financiamento para o empresário, principalmente na ponta final. Esse custo é importante, ele está impactando, né, a tomada de financiamento. Isso também pressiona para a diminuição da atividade econômica, deve ter provavelmente algum reflexo em segurar, né, o aumento de preços, em apontar para uma inflação não disparada, né, não maior. O que se parece que está acontecendo, Paulo, é que nós já temos um cenário hoje na economia que aponta para uma inflação que não vai aumentar, porém ela está bastante difícil pela política, né, volto a dizer, de incentivo do governo e alguns subsídios, né, inclusive para poder aumentar o consumo, ela faz com que esses meios, né, por exemplo, o tarifaço, o juros alto, o IOF, eles sejam neutralizados no sentido de diminuir a inflação. Então, é isso que o Banco
Central está olhando, está comunicando, né, dizendo, nesse momento, em outras palavras, vamos usar uma linguagem muito usada, um termo conhecido pelos economistas, o que nós temos aqui é o que a gente chama de uma dominância fiscal, ou seja, não há política monetária hoje com força suficiente para controlar a inflação, porque as ações na área fiscal, diga-se aí gastos maiores do que a arrecadação, ficam muito maiores e são muito mais potentes do que os efeitos da política monetária. Então, o ajuste para se buscar um equilíbrio de inflação deve se dar na política fiscal. Leia-se diminuir gastos, né? Ao diminuir gastos, o governo desaquece, né, a economia e converge a inflação de uma maneira mais rápida. Se esse é o efeito desejado pela política do governo ou não, é outra história, mas do ponto de vista do mecanismo econômico, é assim que deveria funcionar. Então, como a gente resolve essa equação? Pergunta simples, né? Hoje, É, 5,8 de taxa de desemprego, um recorde da série histórica, né, desde 2012. Então, temos um recorde de baixo desemprego. É, alguns dados são difusos, alguns dados apontam que a economia perde um pouco de força, e estamos a mais ou menos 15 meses das eleições de 2026. Os governos, historicamente, independente do partido, do viés político, abrem o cofre, né? Não é uma novidade no Brasil. Como que a gente fecha essa conta? O que a gente pode esperar desse, dessa reta final de Lula 3 na questão fiscal? Você falou que você vê um cenário de dominância fiscal. Fala um pouco mais sobre isso, por favor, Fábio. é, a, a busca, né, pela popularidade maior vai ser algo constante até o final do ano do mandato atual do governo, inclusive visando as eleições do ano que vem. Do ponto de vista de como o governo vai conduzir a sua política fiscal para 2026, a gente só deve fazer aquele reparo que, pelas leis de responsabilidade fiscal, ainda que o governo queira, né, gastar muito, ele está ali limitado a algumas regras. Então, a gente não deve ver uma diferença muito grande com relação ao que foi este ano, ou que está sendo este ano, nem para cima, porque vai estar limitado não só pelo arcabouço fiscal, como também pela lei de responsabilidade fiscal, mas também não devemos ver o governo tirando um pé do acelerador com relação a continuar com esse plano de incentivos, com essa política de incentivo, até para continuar resgatando a popularidade que ficou bastante abalada agora, né? Teve, como você mesmo notou, a pesquisa mostra aí que a reação do governo frente ao tarifaço e talvez mesmo a reação de como ele foi gerado, né, acabou beneficiando aí a imagem do governo e a gente vai ter, mas ainda está muito longe de uma zona confortável para o governo que busca uma reeleição. Então, a gente não vai ver novidade nesse cenário. Acho que a novidade vai estar mais no ano que vem para o Banco Central poder se guiar em cima de como o tarifaço irá de fato se acomodar. Nós tivemos agora essa primeira, né, rodada, ela, como já aconteceram com outros países, isso também vai acontecer com o país, vai ter ida e vinda, tira, coloca produto, tira e coloca condições, então, mas ao longo desse segundo semestre, isso deve ficar mais sedimentado, e aí sim, no ano que vem, né, o Copom, o Banco Central, deve ter um cenário um pouco mais aberto, né, um pouco mais definido para começar uma política de queda na taxa de juros. Então, é isso que a gente está esperando. Mas essa queda não deverá ser abrupta, ela deverá ser suave, no máximo meio ponto percentual a cada reunião do Copom. Se você imaginar que esse meio ponto percentual, 9 reuniões no ano, a gente teria essa taxa não abaixo de 10 dígitos ainda em 2026. Então, essa também é uma projeção minha hoje, ou um sentimento meu, de que não veremos uma taxa abaixo de 2 dígitos ao longo do ano de 2026.
né? E se isso acontecer nessa queda, já deveríamos estar razoavelmente satisfeitos, né? Porque ainda assim é uma queda importante. E esse é o cenário que a gente tem caso o Banco Central, né, continue agindo, e é o que se espera, né, com essa análise técnica, que ele não sucumba, que ele não seja pressionado e que mude de ideia na virada do ano para atender alguma ideologia ou algum partido, né, ou algum lado de eleição. Então, resumindo, vamos terminar 25 com 15%, certo? Muito provavelmente. Perfeito, Fábio. E não Gostaria, deveremos ter 2026 abaixo de dois dígitos, né? Terminar 2026 abaixo de dois dígitos. Esse é o seria cenário de seria juros que não a comum, gente né? não Seria comum, atípico, né? né? Seria bem atípico. Perfeito, Fábio. Eu gostaria de agradecer ao Fábio Astrauskas, economista e CEO da Sigen, pela entrevista. A agência Safra está com uma nova programação de vídeos à disposição nas nossas redes sociais. Acompanhe, siga e se inscreva no nosso site, no nosso canal do YouTube, para entender os motivos, os movimentos, perdão, do mercado. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo o pessoal da agência Safras e quem nos assistiu.